Povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês neste dia. Meus queridos, nós estamos vivendo dias complicadíssimos. Ontem eu estava próximo da minha esposa, conversando, e num dado momento me veio um pensamento interessante. Acho que foi um momento que caiu a ficha. Aí eu falei para ela assim: ô bem, você já parou para pensar que nós estamos no meio de uma peste? Que nós estamos atravessando uns dias complicadíssimos e que toda a terra está reclusa, toda a terra, todos os habitantes confinados nas suas casas, e que a situação é complicadíssima. Meus queridos, pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão. O que está acontecendo conosco é que Deus está pesando a sua mão sobre a terra. Deus está pesando a sua mão sobre a terra. Deus está chamando a atenção da igreja para a situação de indiferença e de irrelevância que ela está vivendo. E eu estou com esse pensamento, irmãos, de que a mão de Deus está pesando sobre nós. Será que vai levantar algum colega pastor para me combater por estas colocações que eu estou fazendo, por esta visão que eu estou tendo da atual situação? Meus queridos, será que, olhando para as Escrituras, para a palavra de Deus, nós não encontramos situações e mais situações em que Deus mandou uma peste, uma tragédia sobre o povo para que o povo tomasse juízo, para que o povo entendesse aquilo como juízo de Deus? Será que foram casuais as coisas que aconteceram e que vêm acontecendo na história, ao longo da história da humanidade? Será que foi casual o dilúvio, alguma coisa no meio ambiente, alguma coisa, e de repente aconteceu o dilúvio? Será que foi casual os dias em que teve a fome no Egito, nos dias de José? Foi casual? E as pragas do Egito foram casuais, por acaso? Meus queridos, e quando nos dias de Eli a arca foi tomada e depois vieram doenças, tumores sobre os moradores de Asdod e os moradores de Cádiz? Será que foi casual uma coisa desta? Será que nos dias de Davi, aquela peste que foi cessada na eira de Araúna com o sacrifício de Davi, em que matou 70 mil homens, será que foi casual isto? Meus queridos, nos dias de Eli, a fome que veio sobre Israel, e que Samaria estava sitiada, a fome era tanto que duas mães combinaram em comer a carne dos seus próprios filhos. Será que foi casual aquilo, meus queridos? Não, meus irmãos. Nada disto foi casual. Tudo isso foi o dedo de Deus, foi a mão de Deus pesando sobre Israel, pesando sobre o seu povo. Por quê? Porque o seu povo estava longe de Deus, afastado de Deus, vivendo nas suas idolatrias. Meus queridos, tem um texto na palavra de Deus muito propício para nós nesta manhã, para a gente falar sobre ele, pensar nesse texto, meditar nesse texto e tirar as nossas conclusões e lições para os nossos dias. Eu quero ler em Números, capítulo 25, a palavra de Deus do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe a leitura, meus queridos, aí com a sua Bíblia. Números 25, a partir do versículo 1. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas.
Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne do sacrifício e adorou os deuses daquelas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os homens das suas tribos que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita como a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24.000. Meus queridos, que o Senhor esteja falando conosco nesta mensagem, nesse texto da sua palavra, para que possamos tomar as nossas considerações. Meus queridos, o pecado é uma fábrica de tragédia. Nós não podemos negar isto. O pecado é uma fábrica de tragédia. Ele faz isso na vida da pessoa, do indivíduo que entra para o caminho de pecado, ele destrói a sua vida. Ele faz isso na vida de uma comunidade que abraça o pecado, ele destrói aquela comunidade. Ele faz isso na vida de uma cidade, ele faz isso na vida de uma nação. O pecado é uma fábrica de tragédia. E a primeira colocação que nós tiramos desse texto, meus queridos, é a seguinte. No versículo 1 diz assim, que eles estavam em Sitim, muito próximo da terra prometida. Próximo dali, a 16 quilômetros, estava a cidade de Jericó. O rio Jordão estava diante deles. Eles estavam contornando Moabe e a terra de Midian ficava à sua direita. Então estavam no meio dos moabitas e no meio dos midianitas. E nesse contexto um pouquinho anterior, o rei de Moabe, o que ele faz? Ele convoca um profeta pagão para vir amaldiçoar o povo de Deus. Nós conhecemos essa história desse profeta Balaão. Ele veio, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo. Aliás, por 3 vezes ele teve que abençoar o povo de Israel, mesmo se colocando em posição estratégica para pegar parte do povo, mas ele acabava sendo obrigado a fazer aquilo que Deus queria, e ele então abençoou por 3 vezes o povo. Ele não foi permitido por Deus amaldiçoar o povo. Meus queridos, o povo estava no acampamento, o povo estava no arraial, e o profeta Balaão, o profeta pagão, de longe ele foi alugado por Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não permitiu. Mas aí quando você vai no capítulo 31, versículo 6, diz que ele deu a ideia para Balaque, para que Balaque providenciasse então que as mulheres moabitas seduzissem o povo. Meus queridos, eles não foram amaldiçoados, mas foram corrompidos. Meus queridos,
era uma segunda geração de pessoas, uma segunda geração que estava ali às portas da Terra Prometida. Eles haviam passado por muitas experiências no deserto, havia conseguido alcançar resultados materiais, tinha uma conquista material grande deles. Então nós podemos dizer, eles estavam em Sitim, prestes a tomar posse da terra da promessa. Eles haviam conseguido muita coisa, muita experiência. Estavam contornando a terra de Moab, mediando a terra dos medianitas. Jericó estava próximo, o Rio Jordão estava próximo. A conquista, o prêmio, né? A promessa estava pronta para se cumprir. Meus queridos, estava tudo ali na frente deles. Eu vejo, meus irmãos, que a igreja está mais ou menos nesta posição. A situação de Israel em Sitim, pronto para tomar posse da promessa. A igreja está pronta para tomar posse da vida eterna. Está ali diante daquilo que o Senhor prometeu em todas as Escrituras. Eu creio ser esta a posição da igreja, estar vivendo dias assim, próximo, prestes a cruzar o Jordão para alcançar a Jerusalém celestial. Meus queridos, o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 2, ele nos manda pensar nas coisas lá do alto, onde está a nossa pátria celestial. E onde Jesus foi preparar morada, e disse que quando preparasse ele viria e nos buscaria para estar com ele. Meus irmãos, a primeira parte do texto é esta: eles estavam próximo de tomar posse da terra. Tudo pronto para isto. Tudo preparado para isso. Chegaram, né? Os 40 anos de deserto se passaram e agora chegaram. Estavam de frente para a terra prometida. No dizer do povo aí, estavam de frente para o gol. Meus queridos, mas aí vem uma segunda parte do texto. E eles haviam alcançado conquistas materiais, mas podemos fazer um alerta. Juntamente com a vitória, a grande vitória material, eles alcançaram uma grande derrota espiritual. O versículo 3 diz assim, olha que versículo triste para a gente ler e ver o que acontece no meio do povo de Deus. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Entende-se que neste momento, neste contexto, iniciou-se a peste sobre o povo, que veio trazer mortandade no arraial. Meus queridos, quando eles se juntaram aos moabitas e começaram a prestar culto ao Deus Baal dos moabitas e começaram a sacrificar ao Deus Baal dos moabitas, a ira de Deus saiu, a ira de Deus foi derramada sobre aquele povo e começou a acontecer a praga no meio do povo de Israel. Meus queridos, vocês já perceberam que na maioria das vezes as conquistas materiais acabam trazendo derrotas espirituais? Às vezes, coisas que o Senhor coloca como bênção na nossa vida, essas coisas se transformam em peso. O escritor, a carta aos Hebreus, fala isso, né? De todo o peso, para nos livrarmos dos pesos e dos pecados. Então, tem coisas que é peso e não é pecado. No caso deles aqui, além de peso, era pecado, porque eles estavam agora, né, abraçados com a idolatria do povo da terra. Meus queridos, olha que
falta de juízo desse povo, olha que incredulidade, olha que agressividade para Deus. Deus cuidou desse povo durante a caminhada do deserto, Deus alimentou este povo na caminhada do deserto, Deus mandou o maná, o alimento no deserto. Diz a palavra de Deus que as suas sandálias não se desgastavam, nem as suas vestes se corroíam, porque Deus estava com ele, Deus mandou a nuvem, Deus mandou a coluna de fogo, Deus deu o tabernáculo, Deus deu homem como Moisés, servo de Deus, varão, profeta maravilhoso, para conduzir aquele povo. E agora eles deixam tudo isso para trás e abraça o Baal Peor dos moabitas, e sacrificam e prostituem, porque nesses cultos havia o sacrifício e havia também as prostituições, e eles entram neste meio, meus queridos, e começam então viver esta degradação espiritual. Meus queridos, hoje a igreja vive algo muito parecido com isto. Fez grandes conquistas materiais, mas não tem feito a menor diferença no meio onde está. Eu não digo que a igreja está praticando conforme Israel fazia, mas a igreja está na mesma situação também, está de costa para o Senhor, embora vão de forma mecânica. A igreja, poucos são aqueles, o remanescente muito pequeno daqueles que realmente sofrem pela causa, daqueles que realmente lutam pelas causas, daqueles que realmente são homens e mulheres de oração, mas uma grande maioria não está nem aí com a situação do momento. Este é o grande momento, meus queridos, que a igreja precisa tomar pé da situação e sacudir o jugo da mornidão, né? O Senhor Jesus disse para a igreja de Laodiceia que estava com nojo, estava com náusea daquela igreja, porque ela não era nem crente nem fria, mas era morna. Meus queridos, entendam este momento da vida de Israel, entendam este momento. Eles tiveram uma grande conquista material, mas a derrota espiritual foi muito maior. Nós precisamos entender isto, que às vezes estamos olhando para as conquistas materiais. O povo está mais ou menos como nos dias da reconstrução do templo, que Ageu falar, eles tinham um profeta, alugava profeta para dizer: não é este o tempo em que se deve reconstruir a casa do Senhor, enquanto eles viviam em casas apaineladas, casas bonitas, e o profeta então bate de frente. Meus queridos, ninguém mais prega o evangelho, ninguém mais quer participar das reuniões de oração. Esses dias foi convocado o jejum. Eu creio que tinha crente que nunca na sua vida havia experimentado o jejum. E eu creio também que muitos fizeram algum jejum desse negócio de jejum da hora do café da manhã até do almoço. Isso não é jejum coisa nenhuma, meus queridos. Jejum é afligir a alma, afligir o corpo, é abrir mão das coisas materiais, é estar disponível para o Senhor na sua totalidade e deixar Deus agir, deixar Deus falar. Meus queridos, pensem nisto, nessa segunda lição, juntamente com uma grande conquista material, veio para o povo de Israel uma grande tragédia espiritual. Meus irmãos, aí a terceira lição que nós tiramos desse texto é que quando eles estavam vivendo no meio da praga, um príncipe de Israel e uma princesa dos midianitas passaram diante deles e foram para sua tenda. Meus queridos, diz o texto no versículo 6, naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita,
à vista de Moisés. Olha a petulância e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro, porque a peste assolava sobre o arraial. Meus queridos, preste bastante atenção nesse texto. A Bíblia dá tanta atenção nesse texto, ela dá tanta luz nesta passagem, nesse momento, que ela cita o nome do homem, cita o nome da mulher, cita a classe social dele, a classe social dela, para mostrar a importância que nós devemos dar a esta parte da Escritura. Meus queridos, não foi uma aventura pecaminosa deste casal, certo? Irresponsável. Não, eles não estavam vivendo simplesmente uma aventura. Eu penso que havia ali, naquela situação, um projeto demoníaco, um projeto satânico, um projeto diabólico. Eram duas pessoas importantes. Ele era o Zinri, o filho de chefes da tribo de Simeão. Ele era filho do chefe, ela era filha do chefe dos midianitas. Eram duas pessoas proeminentes, duas pessoas importantes, de cargo, de posição importante dentro de Israel e dentro de Midian, que chamava Zinri e ela se chamava Cosbi, e eles tinham um projeto para um novo tempo. Então, olha, tira esta lição dessa parte das Escrituras, que no meio da praga, um homem, um príncipe de Israel com uma princesa midianita tentaram impor o quê? Um novo tempo, uma nova ordem. Meus queridos, Moisés era o líder, Josué era o seu auxiliar, os anciãos, os povos todos, as pessoas todas que estavam liderando ali para conduzir o povo naquele estilo de vida, de servir ao Senhor, de santidade de vida, para estar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para abandonar, não aceitar de forma alguma o costume do povo da terra. Mas não, quem sabe combinar, nós não sabemos, o texto não fala. Houve reunião na tenda dele, houve reunião na terra de Midian, dos midianitas, e eles falaram, não, vamos sacudir esse jugo de Moisés, esse jugo do Senhor, e vamos criar uma nova ordem. Vamos romper com a aliança desse nosso Deus e vamos criar uma nova ordem, uma nova forma de viver. Deus não é o único Deus, não. Tem aí o Baal também. E nós podemos sacrificar o Baal. O Baal, quem sabe, é mais disponível e atende mais a nossa pecaminosidade, mais os desejos da carne. Meus queridos, veja a situação que nós estamos vivendo atualmente. Antes, as pessoas eram indiferentes para com Deus. Eu mesmo conheci, na minha infância, juventude, muitas pessoas que diziam que não acreditavam em Deus. Era isto, eram ateus, se diziam ateus. Então, antes desses dias, as pessoas eram indiferentes para com Deus. Mas o que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo hoje o povo se tornando inimigo de Deus. Eles não se satisfazem de ser incrédulos ou indiferentes, mas eles querem agredir o Senhor, agredir a Deus. Olha o que eles fizeram agora nesse carnaval no Rio de Janeiro, esta festa satânica que não deveria ter acontecido por causa do vírus que estava já dentro do país. Agora, o que aconteceu? Os governantes sabiam disto, mas mesmo assim não foram capazes de impedir esta festa pagã, esta festa satânica. Agora, o que aconteceu lá que passou na avenida para todo mundo ver, bater palma e rir?
uma pessoa, um artista vestido de Jesus, fantasiado de Jesus, e um outro fantasiado de Satanás, e o Jesus amarrado numa corda e Satanás subjugando Jesus. O que é isso, meus queridos? Onde o povo está com a cabeça? Onde está a cabeça desse povo de agir desta forma, de ser tão blasfemo assim para com o Senhor nosso, para com o nosso Senhor, para com o nosso Salvador? Olha o que fez a Porta dos Fundos esses dias. O que eles fizeram? Que encenações, que filme! E a justiça não foi do lado deles e declarou que eles deveriam sim, que eles poderiam sim passar aquilo nos canais que quisesse, da forma que quisesse, que é livre expressão, que cada um tem o direito de se expressar. Meus queridos, onde que nós vamos parar com isto, meus irmãos? Onde que nós vamos parar com isto? Olha, meus irmãos, a composição familiar, essa ideologia do gênero. Meus queridos, eu não ligo para nada desse pessoal. Se eles podem viver do jeito que quiser, cada um faz o que quer da sua vida, mas não venham agredir a nossa fé, não venham agredir aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos. Cada um tem o direito de ser respeitado, temos o dever de respeitar e temos o direito de ser respeitado, mas não! A própria justiça se levanta para favorecer esses movimentos. Há pouco tempo, o nosso judiciário, o STF, mexeu, não deu nem importância para a Constituição e impôs lá o quê? E impôs a nova composição familiar. Isso nem é cabedal do STF. Nem é função do STF. O STF não tem que legislar, não. O STF tem que proteger a Constituição, mas eles lá, meus queridos, por pouca diferença, mas falar, né, que, olha, a composição familiar não é mais essa de pai e mãe e filhos, não, agora pode ser diferente. Meus irmãos, às vezes eu chego à conclusão que nós estamos virando bicho, irmãos. Estamos virando bicho. Um deputado esses dias com um projeto lá, não quero citar o nome dele, mas com um projeto que a composição não é mais pai, mãe, filho, não. Pode ser pai casar com um filho, com tio, com vó, com sogro, com quem quiser. Ah, meus irmãos, o povo está brincando. O povo está brincando com Deus. Meus queridos, nós estamos muito pior. Nós estamos muito pior do que os dias de Sodoma. E eu tenho falado isso na igreja. Eu tenho falado isso no púlpito. Eu tenho pregado isso no púlpito da minha igreja, que a igreja está vivendo a pior fase do cristianismo. Meus queridos, a igreja ela está perdendo a sua relevância. O culto está se tornando opcional. Você vê no culto, cadeiras vazias. Por quê? Porque não veio. Por quê? Porque não quis. Não estava com vontade. Depois, olha para vocês verem, chega essa festa pagã aí. Ainda bem que o Face mostra, a internet mostra, famílias e mais famílias da igreja participando de carnaval nas casas noturnas, e muitos com fantasias também. Meus queridos, onde é que nós vamos parar com isto? Meus irmãos, Deus está pesando a sua mão sobre a terra. E a igreja também passa pelas mesmas consequências. Algum tempo atrás, meus queridos, um líder de grande expressão mundial, internacional, tradutor de Bíblia, que escreveu uma Bíblia muito interessante, se mostrou favorável à união de pessoas do mesmo sexo. Se mostrou favorável. Ele não questionou e se mostrou favorável. Então fizeram uma pergunta muito objetiva para ele, se ele seria capaz de realizar a cerimônia de casamento de pessoas do mesmo sexo. Que ele abaixou a cabeça e disse sim. Mais tarde me falaram que ele havia reconsiderado.
Deus o já chamou, já saiu, já morreu há pouco tempo este teólogo de expressão internacional que se mostrou favorável à união de pessoas do mesmo sexo. Meus queridos, que tristeza, que situação que nós nos encontramos. Pastores favoráveis. Vai um pastor levantar a voz na sua igreja, no seu púlpito, contra essas uniões afetivas, que ele vai perder o campo em muitas igrejas. Ele vai ter que arrumar um outro lugar, um outro campo para desenvolver o seu ministério. Meus queridos, olha, a situação está complicada e a igreja vive um período terrível, um período muito complicado. Mas, meus irmãos, graças a Deus que tem a quarta parte desse texto, quando aparece lá um servo por nome Finéias, homem zeloso, que lança a mão de uma lança, pega uma lança e entra na tenda que estavam aqueles dois se ocupando em relações sexuais, e ele atravessa os dois pelo ventre. E diz o texto que a praga que havia já eliminado 24.000 pessoas cessou. Versículo 7 diz assim: quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isto, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o casal, entrou na tenda e executou aqueles dois que vinham fazer opróbrio dentro do arraial. Meus queridos, havia ali naqueles dias um servo zeloso chamado Finéias. Ele era filho de Eleazar, era filho de Arão, era sacerdote. Depois que ele teve essa ação, essa atitude, o texto continua e fala que ele foi zeloso, ele fez espiar o pecado dentro do arraial, e o Senhor deu para ele uma aliança de paz e sacerdócio perpétuo, meus queridos. Meus irmãos, a igreja precisa assumir a posição de Finéias e ser zelosa. Ela não pode abraçar esse discurso do politicamente correto. Ela não pode abraçar esse discurso de forma alguma. A igreja está na terra para pregar o evangelho de Cristo. A igreja está na terra para falar que só Jesus salva. A igreja está na terra para dizer aos povos que Cristo é a resposta, meus irmãos. Olha, meus queridos, Finéias, um servo zeloso que fez parar a praga quando eliminou aquele casal Zinri e Cosbi do meio do povo. Aquele casal que estava querendo implantar uma nova forma de viver. Meus queridos, no livro de segundo Crônicas, ele, no capítulo 14, versículo 13, no capítulo 7, versículo 13, 14, diz assim, o Senhor falando para Salomão. O Senhor, no versículo 13, ele fala para Salomão o que poderia acontecer. E no versículo 14, ele fala da solução. Ele diz assim, Salomão, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo,
ou se enviar a peste entre o povo. O que é que o Senhor está fazendo? O Senhor enviou a peste no meio do povo nesses dias que eu estou vivendo e você está vivendo. Aí ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, nós podemos ir concluindo então aqui a nossa palavra desse dia, nesse texto de Números, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 9. Eles, resumindo, o povo de Israel estava de frente para a terra prometida. Pouca coisa faltava para tomar posse da promessa. Mas o que aconteceu? Eles haviam alcançado uma grande vitória material, mas naqueles dias aconteceu uma grande derrota espiritual. Aí, meus queridos, um homem que, participando de tudo aquilo ali, do meio de Israel, que chamava-se Zinri, vai lá no território dos midianitas e busca lá uma princesa dos midianitas chamada Cosbi. Para quê? Para trazer para dentro do arraial, para mostrar o quê? Para mostrar que poderiam viver uma nova forma. Era alguém tentando tornar legal o que era ilegal. Alguém tentando tornar lícito o que era ilícito. Aí o que acontece? A misericórdia de Deus toca no coração de um homem, de um servo chamado Finéias, que ele então vai lá, ele vê aquilo diante dos olhos dele e discorda daquilo lá, e não aceita, não conforma com aquela situação. Então ele pega uma lança, entra na tenda e atravessa os dois quando eles se ocupavam de relação sexual. E aí o Senhor faz parar a praga, o Senhor faz parar a peste sobre Israel. Meus queridos, eu creio que a igreja vai criar juízo depois desta peste. A igreja não vai ser a mesma. Ontem eu estive lá no templo, subi lá no templo, estão lá as cadeiras, está lá o púlpito, está lá a parte do louvor, está lá a portaria, a entrada, está tudo lá parado, fechado. Eu creio que quando nós voltarmos para lá, nós seremos diferentes. Depois desta peste, eu creio que a igreja vai criar juízo. Meus queridos, eu creio que a reunião de oração não será mais o programa mais irrelevante. Eu creio. Nós temos uma reunião de oração às 9 horas, das 9 às 9h30 no domingo, mas muita gente chega no final para a escola dominical e omite da sua vida a reunião de oração. Será que estão tentando nos dizer que oram em casa e que podem orar em outro horário? Não, meus queridos. Quem não vai em reunião de oração, não valoriza a reunião de oração, é porque não ora coisa nenhuma em outro horário também não. Porque quem ora em casa, quem tem momentos de oração, de devocional, gosta de estar no meio do povo na oração comunitária. A oração comunitária tem uma função muito grande na vida da igreja. Eu creio, meus queridos, que os pais vão deixar de ser tão relapso, os pais vão deixar de ser tão relaxados para com o sacerdócio na sua casa. Esse negócio de pai mandar alguém levar a criança na igreja e continuar dormindo porque passou a noitada acordado, eu creio que isso vai parar, meus queridos. Os pais vão criar juízo, meus queridos, e vão parar de ser tão relaxados para com as coisas de Deus. Eu creio que famílias inteiras
não vão trocar o culto por uma partida de futebol. Aqui na nossa terra nós temos um time aqui local, e quando esse time joga no domingo, na hora do culto, famílias inteiras deixam o culto para ir prestar o seu culto a Deus, para ir no campo de futebol assistir partidas de futebol. Eu creio que isso vai passar também, irmãos. Eu creio que essas famílias vão mudar também esses procedimentos. Eu creio que a igreja vai botar a boca no pó, meus irmãos, e vai confessar o seu pecado. Eu creio isso, meus queridos. Eu creio que nós vamos viver dias muito diferentes depois que passar esta peste. Meus queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Eu tenho orado aqui, eu e minha esposa, nós temos orado, nós temos pedido proteção para o pessoal da saúde, nós temos pedido proteção para a polícia, nós temos pedido proteção para os guaris, para o pessoal do comércio que está funcionando nesses dias, nós temos pedido proteção para esse pessoal, Pai, do Pai do céu, para que Ele esteja protegendo essa classe, ó Pai querido. E nós temos pedido isto para Deus, para que Ele traga proteção, ó Pai, do Pai, para que o Pai traga proteção sobre os trabalhadores que estão trabalhando, que não estão em quarentenas. Meus queridos, eu creio que o Senhor quer fazer uma obra muito grande na vida dos pastores. Os pastores das igrejas, os pastores estão muito acomodados e não está desafiando o povo a ter mudança de vida, ter mudança de propósito, a ser realmente servos fiéis, né? Servos zelosos. Meus queridos, eu creio nisto que vai acontecer muita mudança. Eu creio, meus queridos, que o pastor não vai passar pelo dissabor de preparar as mensagens, horas e horas estudando, preparando a mensagem, o alimento espiritual, e no meio do povo, homens e mulheres com seus smartphones, nas redes sociais, nos Facebooks da vida aí, meus queridos, nem aí para com aquilo que está se pregando, nem aí. Será que eles estão tentando impor um novo tempo, uma nova ordem? Meus queridos, eu creio que Deus vai fazer uma grande mudança no nosso meio. E eu creio que a igreja não pode perder esta oportunidade. Não pode perder essa oportunidade de chamar a atenção do povo, chamar o povo na regulagem, enquadrar o povo, enquadrar a liderança, presbíteros, diáconos, líderes de células, presidentes de sociedade. Falar, olha, vocês tomam jeito, porque a mão de Deus pode pesar novamente sobre nós. Ela está pesando sobre nós e Deus requer de nós uma nova disposição, um novo serviço, um novo zelo para com a casa de Deus, para com a obra do Senhor. Meus queridos, guardem isto. O pecado é uma fábrica de tragédia. Mas Deus pode levantar homens e mulheres zelosos que põem fim nesta situação. As autoridades políticas, econômicas e da saúde estão fazendo tudo que podem para dar jeito na situação. Mas essa situação só vai se resolver quando Deus decretar que este vírus pare e não mais ataque as pessoas. Só Deus pode parar essa peste. Deus está pesando a mão sobre a terra. Deus está pesando a mão sobre a igreja.
e só Ele pode fazer parar esta peste. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Amém, irmão? Que Deus te abençoe e que você tome as suas considerações.